Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercado e Trade. Eu sou o Guilherme e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você vai personalizar o alarme e as regras de coloração do Profit, logo depois da vinheta. Esse vídeo ele é a continuação de outros dois vídeos que eu gravei anteriormente. Então eu vou deixar aqui com vocês o cardzinho no canto superior para vocês conferirem depois como que você cria uma regra básica de coloração e como você cria um alarme básico. No vídeo de hoje a gente vai unir essas duas informações e para isso a gente vai utilizar a ferramenta do Profit que chama estratégias. Então vamos conferir isso aqui comigo. Aqui na tela você está vendo o gráfico do Ibov com a regra de coloração que a gente criou no último vídeo. A regra de coloração ela foi criada aqui na parte de estratégias, clicando em criar regra de coloração e a parte de alarmes também a gente criou nesse segundo tópico de criar regras de alarme. Quando a gente criou, seja uma regra de coloração ou alarme, a gente na verdade no Profit a gente criou uma estratégia. Eu vou clicar aqui então em editor de estratégias e vou mostrar esse código para vocês. Aqui no editor de estratégia ele tem essa carinha aqui. São alguns botões, eu vou explicar aqui aos poucos os mais relevantes para a gente. E a gente vê aqui que isso é um código, né? Tá aqui begin, parte de início, e aqui ele deixou um código específico para fazer algum desenho aqui no gráfico, e ele depois fechou aqui a parte de código e encerrou ele colocando end. O que eu queria mostrar para vocês aqui, eu vou abrir então o código da coloração. Eu cliquei aqui nesse botãozinho de abrir e vou procurar o código que a gente escreveu da última vez. Foi esse aqui, ó, cor RSI. Ao clicar aqui, ele já mostra o que é o código. Então aqui a gente percebe que o Profit entende isso aqui como uma codificação. Aqui a gente já consegue ver umas diferenças, né? Ele começou o código digitando início. Eu faço uma primeira observação. O Profit ele entende tanto o português quanto o inglês. Eu vejo isso até como uma vantagem, porque então você consegue usar palavras em inglês e português e ele vai conseguir interpretar isso. Vamos fazer aqui um código do zero para a gente começar a ter familiaridade de como que o Profit se comporta. Eu vou clicar no primeiro botãozinho aqui, é o botãozinho de novo. Ele me abre uma janela perguntando se eu quero criar algo em branco, o indicador, coloração ou execução. Eu vou clicar em branco mesmo, com o botão OK. Ele abriu aqui para mim uma primeira caixinha com os códigos de begin e end. A gente vai usar como exemplo também o indicador do IFR2 ou RSI, a sigla em inglês, para a gente poder fazer uma demonstração. A gente consegue ver aqui, o Profit ele tem na barra do lado direito as funções principais que ele utiliza. E, por exemplo, aquele tanto de indicador que a gente olha, eles ficam aqui da parte direita, inclusive o RSI, é o que a gente está falando que vai usar. Eu sei que para muitos de vocês podem estar vendo a programação pela primeira vez, mas com os vídeos que a gente vai soltar aqui no canal, a ideia é que vocês vão aprendendo aos poucos, tá? E com paciência e curiosidade, vocês vão conseguir. E o canal aqui está disponível para vocês tirarem as dúvidas e fazer as perguntas. Então, vamos lá que vocês vão conseguir. Para a gente definir aqui uma variável no Profit, eu vou colocar primeiro aqui, definir como var, e vou dar um espaço aqui, colocar então a primeira variável que a gente vai criar vai ser o próprio IFR2. Eu simplesmente digito IFR2, eu dou um tab, vou colocar aqui, definir essa variável como real. Por enquanto não acho tão importante a gente entender quais são os tipos de variáveis, eu vou colocar simplesmente aqui como real e a gente vai começar uma programação aqui. Então, eu tenho já minha variável. Como boa prática de programação, é interessante a gente ter o código identado, tá? Identado são esses espaços que a gente dá aqui. Então eu vou começar aqui, depois do begin, dar um tab e vou começar a escrever meu código. Eu vou primeiro criar esse IFR2. Então, IFR2, esse cara aqui, ele é igual ao RSI. No Profit, quando a gente vai colocar igual, é 2 pontos e igual. E aí a gente vai digitar RSI, então, abrir parênteses, 2,0. Se você recapitular um pouquinho dos vídeos que a gente viu, foi exatamente assim que a gente selecionou o indicador do IFR2. E aí ele vinha com padrão de 12, a gente ia lá e colocava 2,0. É exatamente o que a gente escreveu aqui. No Profit também, todas as vezes que você terminar de escrever uma linha de código, você tem que colocar o ponto e vírgula. E aqui então a gente já escreveu a primeira linha do Profit. Antes da gente avançar, vamos aqui agora ver esse indicador.
Para a gente desenhar esse indicador no gráfico, a gente utiliza uma função chamada plot, plot, abre parênteses, ifr2, que é a nossa variável, fecha parênteses e ponto e vírgula. Quando eu faço isso, clicando no botãozinho aqui do play, que é o rodar, ele vai mostrar isso aqui no gráfico para a gente. Eu vou maximizar aqui um pouco para ficar mais fácil a gente ver. Está numa escala não muito favorável. Aqui, depois de ajustado, a gente consegue ver o indicador, então, que é o IFR que a gente conhece, praticamente ele vai de 0 a 100, e aqui ele está desenhado. Então, a gente conseguiu já desenhar esse indicador aqui na tela. Agora, eu tenho que fazer as condições, né, para que ele coloque tanto o alarme, quanto faça a regra de coloração aqui para mim. E aqui a gente vai usar outra definição, que é comum em outras linguagens de programação, que são os condicionais. Os condicionais, basicamente aqui, eu vou usar o termo em inglês, chama if, que seria, a tradução para o português seria o se, e aqui é a minha condição. A minha condição é o seguinte, if, abre e fecha parênteses, e aqui dentro eu vou colocar a minha condição. Eu quero, a primeira parte que eu vou fazer é, se o IFR2 ele for menor do que 20, eu vou pedir para ele fazer uma condição. If IFR2 menor que 20, then, então, faça alguma coisa. E aqui eu vou dar um Enter, e a gente tem que escrever toda a parte desse condicional dentro de um begin e de um end. Então, eu já vou colocar aqui no gráfico, begin, end, e ponto e vírgula depois do end. Aqui é importante a gente respeitar a indentação. Então, dentro desse begin, eu vou dar um tab na primeira linha e vou começar a escrever. A função de alarme aqui no Prof chama alert, e eu tenho que falar qual que é a cor. As cores começam sempre com CL, e a gente pode digitar em português mesmo. Então vou colocar CL verde. Vamos rodar aqui o programa para ver se assim ele já está funcionando. Aqui a gente já consegue ver no gráfico alguns pontos que estão com seu IFR2 menor do que 20, e ele já deu aqui o alert. Eu vou fazer a segunda parte, que é quando o IFR tiver maior que 80. Para isso, pessoal, eu vou economizar aqui um pouco de tempo, eu vou copiar toda essa parte, dar um Ctrl C mesmo aqui no teclado, vou dar um Enter e vou colocar logo aqui embaixo a mesma condição. Só que aqui eu vou mudar. Vou colocar aqui maior que 80, vamos mudar a cor só para ficar melhor de a gente visualizar, vamos colocar vermelho. E vou dar um play novamente. Olha, aqui a gente já consegue ver que o gráfico já começou a ficar todo pintadinho aqui com o alerta. Só que além do alerta, a gente pode colocar a regra de coloração também. A regra de coloração é uma outra função. A função que a gente vai colocar a regra de coloração chama Paint Bar. Eu vou começar a inserir primeiro na parte de 20 aqui, Paint Bar, e perceba que o Profit ele tenta complementar aqui para mim. Então, Paint Bar, se eu clicar aqui, ele complementa. Eu tenho que colocar a cor. Vou colocar a mesma do alarme, CL verde, e não se esqueçam de colocar o ponto e vírgula no final. Vamos dar um play aqui para a gente ver como é que tá ficando. Bom, aqui a gente já vê que aonde tem um alerta verde, a barra também ficou verde. Vamos pedir a mesma coisa para o alerta vermelho, pintar a barra de vermelho. Eu vou copiar a função aqui, pessoal, e vou mudar a parte da cor. Vou colocar aqui a cor vermelha. Dá um play. Olha, foi até interessante aqui dar o erro pra gente, né? Percebam que ao invés de colocar vermelho, eu coloquei vermelha no feminino. Então vamos mudar aqui o vermelho, que o Profit ele entende a cor no masculino. E aí a gente vê que o gráfico então pintadinho. Reparem que o Profit ele pintou aqui tanto o gráfico quanto o indicador também. A gente vê principalmente aqui na parte que é verde, né? A parte inferior ele abaixo de 20, ele está pintando de verdinho aqui. E aí, pessoal, aqui a gente então acabou de criar o nosso próprio indicador, digamos assim. E aqui a gente consegue tanto o alarme quanto as cores. Vamos salvar esse rapaz aqui? Vou clicar em salvar e vou chamar esse cara aqui de alarme especial IFR e vou dar um salvar. Depois que eu cliquei no botão salvar, esse código virou uma nova estratégia. E como todas as estratégias, elas ficam aqui, ó, gerenciador de estratégia. Aqui tem todas as estratégias que você for programar. O nosso alarme especial de FR está aqui. E veja como que o Profit colocou. Ele é um indicador e ele coloração, sim. Execução, a gente não fez nenhum código de execução. Em outros vídeos mais para frente eu vou ensinar isso aqui. Mas então, vamos colocar isso agora no nosso gráfico. Vou clicar aqui em fechar e vou fechar aqui o meu editor de estratégias. E aqui agora eu vou trocar a regra de coloração que está aqui. Vou clicar com o botão direito. Primeiro eu vou remover a regra de coloração e agora eu vou clicar novamente com o botão direito e vou colocar inserir essa regra.
Vamos procurar aqui o alarme, alarme especial do IFR. Quando a gente clicou aqui nele, vai colocar ele aqui em cima do gráfico do preço. Cliquei ele em cima, ele pergunta se quer adicionar no Ibov, adicionar, e está aqui a nossa regra de coloração. E a gente, além da regra de coloração, nesse caso, a gente pode também colocar ele no alarme. Se vocês não estão lembrando, a gente tem aqui as ferramentas do Profit, o menu rápido, e nesse reloginho aqui com o ponteiro verde, eu consigo encontrar todos os meus alarmes. Então eu vou vir aqui dentro da parte de alarme, tem aqui a abazinha, o menuzinho do estratégia, e eu vou adicionar um novo alarme. Vou colocar aqui novo alarme e vou procurar o meu alarme FR220 lá, né? E aí a gente aqui vai adicionar esse alarme. Vou colocar no gráfico diário, vou selecionar meu ativo, que aqui vai ser o Ibov. Notificação, posso escolher ao satisfazer a condição ou ao fechar o candle, ou ambos. Vou deixar aqui no ambos e vou escolher um som. Vou colocar o som do blip aqui, que eu acho mais suave. E inserir. Vamos lá, olha só. O Ibov, como a gente já tinha visto, ele está com seu IFR menor do que 20. Então ele fez o apito. Aqui eu não sei se vocês conseguiram separar, ele ficou verde, porque a gente pediu para que ele pintasse o alarme de verde. Então a gente já adicionou aqui o alarme, eu posso fechar aqui essa janelinha. E aí a gente tem aqui então o nosso próprio indicador, a gente colocou ele tanto a parte de coloração como alarme, para ajudar a gente a visualizar melhor aqui no gráfico. Pessoal, eu acho que essas ferramentas, tanto do alarme quanto a parte de coloração, podem ajudar muito vocês, principalmente o trader que está iniciando. A gente tem diversos estudos que comprovam que um trader ele começa a ficar realmente bom depois de mais de 10 mil horas analisando o gráfico. E eu entendo que essas ferramentas de alarme e coloração ajudam você a ficar mais alerta no gráfico e identificar melhor as condições. Então acho que são ferramentas que podem ajudar vocês bastante. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar o vídeo e nos vemos numa próxima.